Capítulo 7. Uma mudança de perspectiva. O contentamento é uma nova forma de ver o mundo. Por que a chamo de nova? Porque para a maioria de nós ela realmente é inovadora. Temos olhado para o mundo, olhando para nós mesmos e para as nossas circunstâncias pela perspectiva errada. O contentamento nos ensina a olhar para uma nova perspectiva, uma perspectiva ressurreta, a perspectiva do Evangelho. O contentamento nos ensina a ler com os olhos da fé a história que Deus está escrevendo. Cada uma de nós é uma personagem nessa grandiosa história e temos a oportunidade de ler nossas respectivas partes corretamente, confiantes de que o autor trará tudo a uma conclusão gloriosa. Citarei agora um versículo bastante conhecido, que é mencionado com muita frequência. Somos tentadas a ignorá-lo, pois o ouvimos ser repetido diversas vezes quando as coisas não vão bem. Mas este é um versículo que muda por completo a perspectiva de toda mulher cristã quando aplicado pela fé. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Deixe-me fazer algumas observações acerca deste versículo tão tremendo. Em primeiro lugar, perceba que Paulo diz sabemos. Significa que estamos intimamente familiarizadas com essa verdade e que de fato a amamos. Ela é nossa, não meramente como um conhecimento intelectual, mas também como um conhecimento espiritual. Esta é uma verdade profunda e conhecê-la é considerá-la cuidadosa e minuciosamente com a nossa mente e o nosso coração. Em segundo lugar, perceba que sabemos que todas as coisas, não apenas algumas coisas, nem a maioria, mas todas as coisas cooperam, colaboram, trabalham para esse fim, o nosso bem. Esta incrível verdade ultrapassa o nosso entendimento e ainda assim sabemos que é verdadeira. Tudo o que acontece a cada segundo de cada dia contribui para o nosso bem espiritual. Em terceiro lugar, essa promessa é para aqueles que amam a Deus. Todos que foram chamados. Esta não é uma promessa verdadeira para os incrédulos. Quando as coisas ruins acontecem com aqueles que rejeitam a Deus, eles não podem dizer que as coisas cooperam para o bem deles, pois não fazem. Essa promessa é para nós, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2:9. Que concepção deslumbrante! Aqui está o versículo por completo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Deus demonstra outra vez sua afeição em Deuteronômio 7:6, 14:2 e 26:18, e em Êxodo 19:5, Deus chama seu povo de minha propriedade particular dentre todos os povos. Deus nos chama de propriedade particular e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ele é digno de toda nossa confiança. Lembre-se do capítulo 2. Esse é o fundamento para o contentamento. Deus governa e controla tudo o que acontece para produzir o bem em nosso favor. Não necessariamente o bem imediato, mas certamente o nosso bem definitivo. Quando recebemos essa promessa pela fé, podemos crer que tudo vem de suas mãos e ocorre de acordo com sua boa e perfeita vontade. O Senhor não faz as coisas de maneira aleatória, mas com uma finalidade especial. Interpretar a vida cristã por este ponto de vista fornece armas contra o descontentamento. A nossa perspectiva muda
O descontentamento é uma maneira alternativa de ler a história da vida. O descontentamento não requer aprendizado, nem ensino, nem prática, pois nascemos desejosos de coisas. Nascemos já sabendo como resmungar, murmurar e reclamar. Crer nas promessas de Deus abre os nossos olhos para vermos, pela fé, as boas coisas que o Senhor tem operado em nossas vidas. Passamos a ler a história de Deus com as luzes acesas e é maravilhoso ver essa luz revelada. Deus está nos santificando, fazendo-nos crescer à semelhança de Cristo. Ele nos dá oportunidades de exercer nossa fé e confiança nele. Se Deus respondesse a cada oração de maneira imediata, exatamente do jeito como pedimos, certamente perderíamos oportunidades de crescimento. Como saberíamos que somos de fato mulheres de fé se nunca precisássemos confiar nele? Como saberíamos que amamos a Deus se nunca tivéssemos de obedecer os seus mandamentos? Em vez de buscar por mais coisas que queremos, ou seja, aquelas bênçãos externas, o contentamento procura olhar para nossa responsabilidade diante da realidade. Cogitar possibilidades atraentes não passa de uma tentação à qual precisamos resistir. Esses pensamentos só alimentam um descontentamento. E precisamos matá-lo de fome, arrancá-lo de nossos corações e de nossa mente. Considere sua situação atual. Você pode estar numa verdadeira bagunça. Esforce-se para achar sua responsabilidade como mulher cristã. Conforme prossegue, interprete a história da forma certa, identificando o modo como Deus tem feito com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Ele está lhe dando algo difícil de administrar? É algo que exigirá grande fé? Você precisa se voltar à palavra de Deus e orar por graça e sabedoria? Excelente! Encontre suas responsabilidades e deveres e siga em frente com obediência e fé. Passe na prova. Essa pode ser uma prova que talvez dure um ano inteiro, talvez uma hora. Deus as planeja de acordo com aquilo que Ele sabe ser necessário para nós. Você é medrosa? Deus pode lhe dar oportunidades de crescer em coragem. Você é forte? Ele pode lhe dar provas a fim de ajudá-la a crescer em humildade e benevolência. Deus sabe do que a alma de cada uma de nós necessita, moldando nossas provações em conformidade com nossas necessidades. Mas o Senhor jamais nos deixará sem amparo. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasiões oportunas. Hebreus 4,16. Nosso bom Deus pensou em tudo. Ele nos dá momentos de necessidade e Ele próprio quem nos provê o socorro. Cabe a nós criar o hábito de encontrar misericórdia e graça, ambas oferecidas por Deus, em vez de pensarmos que não precisamos de ajuda. Devemos pedir confiantemente e devemos nos achegar ao Senhor constantemente. Mas note a palavra constante. Por que ela está ali? O versículo anterior diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Você entende a grandiosidade disso? Podemos nos aproximar confiante para encontrarmos ajuda, pois o que Cristo tem para nos oferecer é única e exclusivamente compaixão. Jesus conhece o poder da tentação e mesmo assim manteve-se firme. Ele conhece absolutamente tudo a respeito de nossas fraquezas. O Salvador não quer que recuemos, mas que nos aproximemos dele, a fim de que possa nos socorrer em momentos de necessidade. O contentamento vê esse momento de necessidade como uma oportunidade dada por Deus para que obtenhamos certa medida de confiança. Ele nos convida a nos aproximarmos dele. Logo, o que estamos esperando?
O contentamento lê a caligrafia de Deus em momentos de necessidades com a visão da fé e vê que tudo que o Senhor faz é para o nosso bem e para a sua glória. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eclesiastes 3:11. Desta forma, agradecendo a Ele, glorificamos a Deus em todo o tempo. Quando contentes, nós lhe damos graças pelos desafios e dificuldades, bem como pelas alegrias e bênçãos. Agradecemos a Deus pelo fato de que Ele nos convida a nos aproximarmos dele com confiança. Agradecemos ao Senhor porque temos um sumo sacerdote que se compadece de nós e que é acessível ao seu povo e bondoso para com ele. Dar graças pelas bênçãos que apreciamos não é algo tão difícil. O clima ameno, a comida deliciosa, a comunhão terna e a boa saúde. Mas, e quando estamos em meio a um momento de necessidade? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Não somente é a vontade de Deus que devemos as graças, mas o momento de necessidade em si também é da vontade de Deus. Portanto, podemos sempre dar graças, sabendo que estamos no centro da vontade do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Lembre-se, o contentamento não é uma questão de ficar sentada de maneira estoica. Em vez de ceder à ansiedade, é preciso agir. Devemos nos achegar confiantemente àquele trono de graça e apresentar nossas petições a Deus. E nesse momento, o que acontece? Quando apresentamos nossas petições em ações de graças, Deus diz que, em vez de ansiedade, teremos paz. Mas que tipo de paz? A paz de Deus. E o que essa paz faz? Ela age como um cão de guarda, mantendo a ansiedade fora dos nossos corações e das nossas mentes. Sendo assim, não é nosso coração ou nossa mente que protege a nossa paz. Pelo contrário, a paz de Deus é que nos protege e mantém o inimigo chamado ansiedade e preocupação fora do nosso coração e da nossa mente. Dar graças ao Senhor por todas as coisas é uma característica do povo de propriedade exclusiva de Deus. Nenhuma outra religião possui salmos, hinos e cânticos espirituais como nós. Somos um povo que canta e agradece, e é para isso que fomos criados. O louvor e a adoração nos conformam mais à imagem de um povo santo. Nosso espírito foi criado para adorar o nosso Criador. Sabemos que Ele nos chamou, que Ele nos ouve e que nos considera valiosos. Deus nos criou e nos chamou para sermos pessoas gratas. Quando rendemos graças a Deus, que faz tudo cooperar para o nosso bem, não só cumprimos o propósito da nossa criação, mas também rendemos glória àquele que nos criou. Quando rejeitamos a ansiedade e apresentamos todas as nossas petições a Deus com ações de graça, demonstramos conhecer e entender nosso relacionamento com Ele e crer em suas promessas. A perspectiva do contentamento, especialmente em nossos momentos de necessidade, livra-nos das preocupações, porque a paz de Deus guarda nossos corações e nossa mente. Quanto mais crescemos em gratidão e confiança, mais a nossa paz e o nosso contentamento cresce e superabundam. Questões para meditar. Por que o contentamento é uma cosmovisão? 2. O que você aprende a respeito de sua identidade em Êxodo 19:5 e 1 Pedro 2:9?
3. De que forma compreender essa identidade a ajuda a interpretar a sua própria história corretamente? 4. Como a ideia de esforçar-se por encontrar suas responsabilidades em cada situação ajuda a crescer em contentamento. 5. Há motivos para você ir confiantemente ao trono da graça? O que impede de entregar suas petições ao Senhor?